Conjuntos. Um conjunto é qualquer coleção dentro de um todo de objetos definidos e distinguíveis, chamado de elementos de nossa intuição ou pensamento. Nessa definição, gosto de destacar os termos dentro de um todo definidos e distinguíveis, porque dentro de um todo dá sempre a noção de que o conjunto é uma seleção de elementos de um conjunto maior. Então sempre existe um conjunto universo que guarda todos os elementos de nosso interesse. Definidos e distinguíveis diz respeito a que os elementos são diferentes entre si. Não faz sentido ter dentro de um conjunto elementos iguais, ou até mesmo elementos que se sobrepõem de alguma forma. Alguns exemplos de conjuntos são o conjunto das páginas de um livro, o conjunto das espécies da flora brasileira e conjunto dos números naturais. Notação. Denotamos os conjuntos usando letras maiúsculas, como por exemplo um A maiúsculo. E denotamos seus elementos, geralmente utilizando letras minúsculas, por exemplo B minúsculo. Quando B figura entre os elementos de A, nós dizemos que B pertence a A. E denotamos da seguinte forma: B pertence a A, utilizando esse símbolo que parece um E. E quando B não é elemento de A, e não figura como elemento de A, nós dizemos que B não pertence a A, utilizando esse E cortado. Geralmente designamos um conjunto através da listagem dos seus elementos separados por vírgula entre chaves, como por exemplo A igual ao conjunto 1, 2, 3, 4. O conjunto que não possui elemento é chamado de conjunto vazio e denotamos através desse símbolo, uma bola cortada, ou através das chaves vazias. Devemos chamar atenção para que as chaves com esse símbolo dentro não denotam um conjunto vazio. Na verdade, é um conjunto unitário, um conjunto que possui um elemento e esse elemento é o conjunto vazio. É sempre bom lembrar que um conjunto também pode ser elemento de outro conjunto. A cardinalidade de um conjunto é o número de elementos que esse conjunto possui. Nós vamos denotar nas nossas notas de aula através desse símbolo cerquilha. Então, a cardinalidade do conjunto A, B, C, D, E é igual a 5. A cardinalidade do conjunto vazio é igual a 0. Vamos falar sobre a igualdade de conjunto. Dois conjuntos são ditos iguais se possuem exatamente os mesmos elementos. Ou seja, A é igual a B se para qualquer x, x pertence a A, se somente se x pertence a B. Por exemplo, o conjunto A 1, 2, 3 e o conjunto B 3, 2, 1, podemos dizer que A é igual a B. Porque se um elemento pertence a A, pertence a B e vice-versa. Se pertence a B, pertence a A. Nesse exemplo, dá para chamar a atenção para o fato de que a ordem no conjunto não importa. O conjunto só define quem está e quem não está, não importando a ordem. Subconjuntos. Se todos os elementos de um conjunto A também são elementos do conjunto B, nós dizemos que A é subconjunto de B. Usamos esta notação, esse símbolo que parece um C. Lembremos que A está contido em B, é equivalente a qualquer que seja o x, x pertence a A, então x pertence a B. Observe a diferença no bicondicional e no condicional. A igualdade é um bicondicional, ou seja, se pertence a A, pertence a B e vice-versa. Se pertence a B, pertence a A. Mas o subconjunto é o condicional em uma única direção. Se x pertence a A, então pertence a B. Se x pertence a B, não se sabe se ele pertence a A ou não. Também podemos ler, de forma menos comum, que B é um superconjunto de A, ou que B contém A. Quando A não for um subconjunto de B, significa que existe pelo menos um elemento de A que não é elemento de B. Então dizemos que A não está contido em B, é equivalente a dizer que existe um x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Exemplo, o conjunto A igual a 1, 2, 3, o conjunto B igual a 2, 1, e o conjunto C igual a 2, 1, 4. Temos que B está contido em A, porque qualquer que seja o elemento que pertence a B, também pertence a A. Temos que B está contido em C, da mesma forma, todos os elementos de B também são elementos de C, mas C não está contido em A, porque existe pelo menos um elemento que pertence ao C e não pertence ao A. No caso, é o elemento 4. Obviamente, A igual a B é equivalente a dizer que A está contido em B e B está contido em A. Em outras palavras, se A está contido em B e B está contido em A, significa que A e B possuem os mesmos elementos.
Já não tão obviamente, o conjunto vazio está contido em A, qualquer que seja o conjunto A, ou seja, o conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Isso acontece porque x pertencer ao vazio é sempre falso, pela definição do próprio conjunto vazio. Daí, vazio está contido em A é equivalente a para todo x. Se x pertence ao vazio, então x pertence a A. Como x pertencer ao vazio é sempre falso, temos que falso implica em x pertencer a A. Pela tabela verdade do condicional, não importa se x pertence ou não a A, essa implicação é sempre verdadeira. Ou seja, vazio está contido em A é sempre verdade. As leis lógicas que estudamos para o condicional, na parte de lógica proposicional, vão ter sua forma análoga aplicada aos subconjuntos. Por exemplo, a lei transitiva, que na lógica elementar é descrita como se P, então Q, e se Q, então R, portanto, se P, então R. Sua forma análoga na teoria dos conjuntos é A está contido em B e B está contido em C, portanto, A está contido em C. Subconjunto próprio. Quando A está contido em B, mas o A não é igual ao B, nós dizemos que A é um subconjunto próprio de B, ou seja, ele é propriamente um subconjunto, ele não é igual a B. A notação que utilizamos é essa: A é subconjunto de B, que é equivalente a A está contido em B e B não está contido em A. Em outras palavras, todos os elementos de A também são elementos de B, mas existe pelo menos um elemento de B que não é elemento de A. Bem, podemos definir A, subconjunto próprio de B, como sendo para qualquer x, se x pertence a A, então pertence a B, e existe pelo menos um x, tal que x pertence a B e não pertence a A. Essa é a definição de subconjunto próprio.